Olá, web espectador, seja bem-vindo a mais uma edição do TV UERJ Esporte. Hoje aqui comigo Janine Maia, minha estreia nesse novo formato de programa, e ao meu lado o grande Hugo Mirandella. E aí, tudo bom? Tudo bem, não tão grande assim, mas boa sorte na sua primeira apresentação aí. Tá bom, obrigada. E nesse final de semana teve a última rodada da Taça Rio, com um grande clássico que aconteceu no domingo, que foi o Vasco e Flamengo. O que você conta aí desse jogo? É isso daí, o jogo foi realmente um grande clássico, mas com um clima de amistoso. Tanto o Vasco quanto o Flamengo já estavam classificados para as semifinais da Taça Rio e valeu só pela rivalidade entre as duas equipes. O Flamengo entrou com um time aí de reserva, mas com alguns jogadores são meio reservas titulares, que é o caso do Marcinho, Diego Tardelli, o Kleberson. Não sabe se são reservas ou são titulares, nem o Joel sabe disso. Contou com pouco público, Maracanã deserto, vazio. Super deserto. Ouvi até o grilinho lá. Então, o jogo foi assim, né? Mas foi movimentado. O time do Flamengo, o suposto time reserva do Flamengo, fez logo 2-0, abriu o placar com o Marcinho, depois de um chute meio ruinzinho do Diego Tardelli, desviou na zaga, o Marcinho pegou a sobra, fez o primeiro gol do Flamengo. Um pouco de sorte e também. 2 minutos depois, contou com sorte, né? E com a falha do Jonilson, que não acompanhou. Mas 2 minutos depois, o Flamengo já ampliou, fazendo 2-0 com o Rodrigo Arroz de cabeça, depois do cruzamento perfeito do argentino Max Biancucci. Comemorou o gol até como se fosse uma final, né, de campeonato. Isso. Joga raramente, né? Então quando faz um golzinho, sem ser em coletivo, tem que comemorar como se fosse Copa do Mundo, né? Mas tudo bem. O Vasco, aí logo ainda no primeiro tempo, o Antônio Lopes fez substituições, chegou o Calixto, botou o Alex Teixeira para mandar o time para frente. O time mudou um pouquinho a postura. No segundo tempo, foi para cima do Flamengo. Aí o Flamengo, pelos contra-ataques, conseguiu algumas boas jogadas. O Diego Tardelli, o Max e o Marcinho perderam alguns gols, mas o Vasco conseguiu diminuir com o Allan Kardec, meio trabalhado, quase engateando, fez o gol. Achei que ele ia fazer o gol de cabeça, né? Que quase que ele fez o gol, quase que ele mete a mão na bola, sei lá, quase que ele perde o gol, isso sim. Lembrando que era ele e a linha do gol. Tudo bem. Aí o Flamengo continuou nos contra-ataques, mas o Vasco já mostrava que ia conseguir o empate, e isso veio os 39 minutos do segundo tempo, escanteio batido pelo Leandro Bonfim, bela testada do zagueirão Jorge Luiz, né? Que o Vasco não fazia um gol assim de escanteio. De cruzamento assim, de escanteio não, mas o zagueirão Eduardo Luiz, o outro nome composto aí com o Luiz, fez uns golzinhos de cabeça. O zagueiro artilheiro do Vasco estão entrando em funcionamento aí. Esse foi o clássico, até que foi movimentado. 2-2, o Flamengo abriu, 2-0, o Vasco foi. Não chegou a virar, não mostrou que é o time da virada, mas chegou o empate com 2-2. É isso daí, foi esse o jogo. Tá bom, Hugo, muito obrigada pela sua participação. É isso aí. Nada. Então, daí foi isso. Botafogo, campeão. E o Botafogo enfrentou nesse sábado o Boa Vista no Engenhão, já classificado como líder do Grupo B da Taça Rio. E também com o time que mais pontuou no segundo turno do Carioca, com 21 pontos. A equipe de Saquarema, apesar de entrar em campo sem nenhuma possibilidade de classificação para as semifinais da Taça Rio, disputava a última vaga carioca para a Série C do Brasileirão. Portanto, não foi a capital a passeio. Venceu os dos alvinegros por 3-1 de virada. O Botafogo abriu o placar aos 12 da primeira etapa com Zé Carlos de pênalti. O Boa Vista empatou logo depois, numa bobeira de defesa do Botafogo, com o Diogo. No segundo tempo, aos 7 minutos, o Boa Vista virou o placar com Flávio Medina, que mergulhou para jogar no fundo do gol. Quando já parecia tudo definido, o Romarinho, que substituiu o Fábio Saci, recebeu um belo lançamento de Rodrigo, driblou o goleiro Castilho e fechou o placar. Com a vitória, o Boa Vista está credenciado para a disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Tricolor de coração. E ontem o Fluminense, mesmo com o time reserva, goleou o Madureira por 4-0. O tricolor abriu o placar com o zagueiro Roger, de cabeça. Minutos depois do gol, o atacante Washington torceu o tornozelo e virou dúvida para a semifinal contra o Vasco. Em seu lugar, entrou o garoto Alan, que mostrou ter estrela e marcou mais 2 vezes para o time das Laranjeiras. Quem fechou o placar foi Roger, tocando com categoria no canto direito do goleiro. E com o resultado dessa última rodada da Taça Rio, as semifinais já estão definidas com Fluminense e Vasco no sábado e Botafogo e Flamengo no domingo. Além disso, também decretaram os times rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Carioca, que foram o Cardoso Moreira, que perdeu por 1-0 para o Resende, e o América, que apesar de ter vencido o Friburguense por 2-0, não escapou da degola, para a tristeza da torcida mais simpática do Rio de Janeiro. O rebaixamento significa o fato mais triste na história centenária do Mequinha, que já comemorou 6 títulos estaduais.
E agora o Hugo voltou aqui para falar um pouco mais pra gente dessa rodada aí. Isso aí, Janine. Bom, essa última rodada da Taça Rio trouxe a tristeza do América, tradicional time do Rio de Janeiro, sendo rebaixado. O América é o segundo time no coração de todo o Carioca, mesmo já tinha Ruth, é o primeirão ali, batendo sempre forte. Tinha Ruth que sempre torceu para o América. E também o Cardoso Moreira, que não conseguiu se manter na primeira divisão do Campeonato Carioca. Subiu esse ano, mas não conseguiu se manter aqui, desceu junto com o América. E o resultado também trouxe as semifinais, com o Fluminense, líder do grupo A, com 19 pontos, seguido pelo Flamengo com 17. No grupo B, o Botafogo foi com 21 pontos, líder unânime, sem questionamento nenhum, seguido pelo Vasco com apenas 16 pontos, se mantendo aí a quarta força do Rio, o time do Vasco. E as semifinais, Fluminense e Vasco, no sábado no Maracanã, e Flamengo e Botafogo. Bom, todo mundo fala aí que o Fluminense levou uma vantagemzinha, que vai pegar o Vasco, que tem um timezinho dos quatro do Rio, o mais fraco, assim. Antônio Lopes já diz o contrário, que o técnico do Vasco diz que não tem nada a desejar nenhum outro time do Rio. E vamos ver, aposta em alguém nessa semifinal? Eu vou torcer pro Fluminense sempre, né? Não tem nem como apostar em outro. Pode ser. Os tricolores têm vantagem, tem um bom time, mas o Flamengo e o Botafogo também tem grandes chances de passar. O Vasco vem correndo por fora. Então tá, obrigada, Hugo. Agora vamos falar um pouco sobre esportes olímpicos. E no sábado o Brasil ganhou 3 medalhas de ouro no Grand Prix de natação em Stanford, nos Estados Unidos. Flávia Delaroli e Nicolas Santos venceram os 50 metros nado livre, enquanto Henrique Barbosa levou os 100 metros nado peito. Também no sábado, no Aberto da Espanha, Diego Iabi ficou com a medalha de prata nos 200 metros, e Gabriel Mangabeira ganhou ouro nos 100 metros borboleta. Já no domingo, no GP de Ohio, o nadador César Cielo faturou ouro nos 100 metros livre, superando o americano Michael Phelps e quebrando o próprio recorde sul-americano. E ainda falando de Olimpíadas, o seu maior símbolo, a tocha olímpica, segue seu conturbado percurso. Desde que foi acesa na Grécia, a chama tem sido alvo de inúmeros protestos de organizações, que chamam a atenção para o descumprimento dos direitos humanos na China. Até o momento, os incidentes mais graves ocorreram ontem na Inglaterra, onde o manifestante tentou apagar a tocha utilizando um extintor, e hoje na França, onde ela foi apagada pelo menos 3 vezes. Ocorreu o terceiro GP da Fórmula 1 deste ano, que ocorreu em Bahrein, né? Com a vitória de Felipe Massa pela Ferrari. Estou aqui com o Guilherme Alencar, a estreia dele aqui na TV UERJ, também no TV UERJ Esporte. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, prazer estrear aqui com vocês. E ele vai falar um pouquinho pra gente da corrida, e aí? Bom, Felipe Massa largou na segunda colocação, atrás do polonês Robert Kubica, mas já antes da primeira volta foi para a primeira colocação. O Kimi Räikkönen, companheiro do Felipe da Ferrari, na terceira volta assumiu a segunda colocação e os dois foram liderando a corrida assim, tranquilamente. E a corrida começou a pegar um pouco de fogo assim antes da segundo pit stop. O Felipe Massa e o Kimi Räikkönen começaram a disputar volta a volta quem fazia a volta mais rápida da corrida. Após isso, a corrida continuou tranquila e o Felipe Massa liderou até o final e o Kimi Räikkönen também continuou na segunda posição, que é bom para ele, que assumiu agora a liderança do campeonato. O Rubinho Barrichello terminou em 11º, o que não é um resultado tão ruim considerando o carro dele da Honda, que não é dos melhores. Nelson Piquet, que está estreando esse ano na Fórmula 1, abandonou na 40ª volta e também não pode ser considerado tão ruim porque ele está começando agora, é inexperiente ainda e não tem tanta experiência, principalmente nesses circuitos de agora. Ele pode melhorar na temporada europeia, que é onde ele já tem um conhecimento melhor, já correu lá algumas vezes na GP2, que é a categoria antes da Fórmula 1. Entendi. Algum destaque assim para essa corrida? Bom, destaque negativo para o inglês Lewis Hamilton, destaque negativo para o inglês Lewis Hamilton, que largou em terceiro lugar, mas logo lá na largada já perdeu várias posições e depois, desesperado para tentar recuperar algumas posições, ele bateu no antigo desafiado Fernando Alonso e teve que ir para os boxes. Depois disso, terminou mal em 13º. Destaque positivo para o pessoal da BMW, que está fazendo uma temporada surpreendente. Nick Heidfeld e Robert Kubica, que levaram a BMW à liderança do Mundial de Construtores.
Bem, obrigada, Guilherme, pela sua participação. Boa sorte aqui agora no TV UERJ Obrigado, com a gente. foi um prazer. Seja bem-vindo. E essa foi mais uma edição do TV UERJ Esportes. Não deixe de entrar no nosso blog, que é blogdatvuerj.blogspot.com. Até o próximo Conexão.